Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do meu, do seu, do nosso horário de Brasília. E quando eu falo nosso, tô falando meu, Daniela Lima, e seu ouvinte, porque Renata ingrata, traidora, na semana passada, fez o horário de Brasília com Thaís Arbex, então eu tô deserdando ela. Gente, capacidade da Daniela Lima de inverter a situação, mas vocês que estão aqui toda semana no horário de Brasília estão comigo, estão do lado da razão. Portanto, a gente vai ignorar essa abertura infame e vamos prosseguir. Oi, Dani, bem-vinda! A boa filha casa torna, muito bem. Vou aproveitar que você falou de infame e apresentar o nosso cardápio de hoje. Sim, tem muita infâmia. Daniel Silveira, o deputado bolsonarista truculento, bombadão, quebrador de placa, foi preso por ordem do Supremo Tribunal Federal. A gente vai te explicar exatamente o que aconteceu, quais são as polêmicas envolvidas. E a gente também vai falar a respeito do cronograma da vacinação no Brasil. O Ministério da Saúde entregou um documento aos governadores prevendo ali, a chegada de novas doses de diversas vacinas ao Brasil. Quem obteve esse documento foi a Renata Agostini. Infelizmente, a gente tem que dar esse crédito para ela e a gente vai detalhar aqui tudinho para você. Oi, gente. Nesse caso do Daniel Silveira, mas foi chuva de furo de Daniela Lima. It's raining furo. Olha, vem com a gente que a gente vai contar absolutamente tudo desse caso. Bom, vamos começar então. Era um feriado, Feriado que não foi bem feriado, carnaval que não foi carnaval. Terça-feira passava das 11 horas da noite, quando de repente, não mais que de repente, o ministro Alexandre de Moraes expediu um mandado de prisão do deputado federal Daniel Silveira. Daniel Silveira é do PSL do Rio de Janeiro, foi um dos deputados eleito com quase 32 mil votos pelo Rio, ali na onda do tsunami da extrema-direita de 2018. Mesmo entre os bolsonaristas, ele está um nível acima no quesito truculência, ele faz todo um estilo ali, aquele cara grandão, fala grosso, xinga muito, quebra placa, enfim. Esse é o estilo dele, mas ele passou da conta. Durante o feriado do carnaval, ele divulgou um vídeo nas redes sociais nos quais ele fazia ataques, ameaças ao Supremo e aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí você que está ouvindo vai falar, quer dizer que agora ninguém pode mais falar mal do Supremo que vai preso. Pode falar mal do Supremo sim, mas calúnia, difamação e ameaça contra qualquer pessoa é crime. Contra ministros do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, é muito ruim porque pode ser entendido como uma ameaça ao livre exercício da judicatura. E o que significa isso? Ao livre exercício do direito, do dever do juiz de decidir, como uma tentativa de impedir o exercício da justiça. Vamos deixar vocês ouvirem um trechinho aí do que disse o deputado, o que for publicável, porque tem coisa que realmente é tão tosca, é tão baixa, que infelizmente ou felizmente nós temos o bom senso de não exibir. O que acontece, Faquinha, é que todo mundo tá cansado dessa tua cara de filha da que tu tem, essa cara de vagabundo, decidindo aqui no Rio de Janeiro. Por várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte aí? Quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra? Então qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada nessa sua cara com um gato morto até ele miar, de preferência após cada refeição, não é crime. Renata, o que aconteceu foi uma surpresa, Caiu como uma bomba o mandado de prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira. Caiu como uma bomba. Primeiro, acho que a gente pode dividir, Dani? Primeiro, como bateu no Supremo Tribunal Federal e depois como isso bateu no Congresso, porque é o desfecho no Congresso que agora a gente tem que prestar atenção. No Supremo Tribunal Federal bateu, como vocês podem imaginar, pessimamente. O próprio presidente da corte, ministro Luiz Fux, avisou, então, a Alexandre de Moraes, que é o relator daquele inquérito que ficou conhecido como inquérito das fake news,
que é um inquérito já bastante antigo, para que, então, Alexandre de Moraes avaliasse providências no curso desse inquérito. Alexandre de Moraes, então, olha o vídeo, fica horrorizado, como todos os demais integrantes da corte, esse vídeo que tem pouco mais de 19 minutos, e dá essa ordem de prisão em flagrante. A sessão de quarta-feira, que foi já aberta com a apreciação desse caso, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes toma uma decisão que chamamos de monocrática, uma decisão dele, e leva para apreciação do plenário da corte, para que todos os outros ministros possam olhar esse caso e dizer se concordam ou não com a decisão. Já eram favas contadas, já a expectativa toda era que o plenário fosse, claro, referendar a decisão de Moraes, primeiro pela gravidade do que o deputado disse, mas segundo porque é muito raro que um ministro faça um movimento como esse, algo tão gravoso, determinar a prisão de um parlamentar, sem antes consultar os seus pares, porque imagina só uma situação inversa, ele vai de peito aberto sozinho e fala, prende, aí a corte vai lá e depois fala, acho que não, solta. É uma desmoralização daquele ministro. Então, tudo caminhava para o desfecho que vimos, que foi uma decisão unânime, mas eu quero destacar a abertura e o desfecho, Dani. A abertura feita pelo presidente da corte, o ministro Luiz Fux, em que ele diz, antes de passar a palavra para Alexandre de Moraes, ofender autoridades, além dos limites permitidos pela liberdade de expressão que nós tanto consagramos aqui no Supremo Tribunal Federal, exige necessariamente uma pronta atuação da Corte. Ele abre a sessão dando o tom do que a gente veria e o que a gente viu na quarta-feira. Alexandre de Moraes faz, então, um relatório, relembra o passado de Daniel Silveira, com dezenas de punições na Polícia Militar, expulsão da Polícia Militar, relembra algo que está na decisão que a Dani trouxe ainda na noite de terça-feira, sobre ele ser reincidente. Ele já é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por incitar a violência, por incitar a quebra do regime democrático. Ele já era alvo do STF. Por fim, o decano da corte, o ministro Marco Aurélio Mello, pede a palavra. Todos os ministros acompanham o voto do relator, mas o ministro Marco Aurélio Mello pede a palavra. E ele faz uma fala breve, mas forte. Ele diz que ele tem 74 anos, 42 anos de atuação num colegiado judicante, ou seja, num colegiado tomando decisões na justiça. E ele diz: e jamais imaginei vivenciar o que eu vivenciei. Jamais imaginei que uma fala pudesse ser tão ácida, tão agressiva, tão chula no tocante a instituições. Aqui eu acho que a gente tem um pouco da ideia do quanto isso feriu e o quanto isso chocou a Suprema Corte. É importante a gente lembrar que a gente não está falando aqui de xingamento, porque o Daniel Silveira, por exemplo, inclusive viralizou isso, as pessoas parecem que nunca ouviram um palavrão, mas nesse caso, enfim, ele chegou a dizer que tinha ministro que tinha cara de filho da p***. Mas não é por isso que ele foi preso. Tem ameaça à integridade física dos ministros. Ele chega a dizer que Fachin merecia tomar uma surra com um gato morto, até que esse gato morto começasse a miar, uma surra na rua. Ministro Luiz Edson Fachin é o relator da Lava Jato no Supremo, inclusive a ala punitivista da sociedade o tem em altíssima conta. Esse tipo de fala, aí a gente entra num debate a respeito da imunidade parlamentar, jogando aqui para o Congresso, né? Como a Renata disse, foi expedido mandado de prisão. A lei diz que você só pode prender um parlamentar em flagrante e por crime inafiançável e que, em até 24 horas, a Câmara ou o Senado, a casa desse parlamentar, deve ser informada da sua prisão para decidir se ele permanece preso ou se não, se relaxa a prisão. Pois muito bem, isso vai ser apreciado agora pelo Congresso hoje, no dia em que estamos gravando. Então o desfecho você vai ter que acompanhar no CNN 360. Mas essa salvaguarda foi dada para isso. Os parlamentares se assustaram de saída com a medida do ministro Alexandre de Moraes. Acharam que era arbitrário considerar um flagrante, ou seja, flagrante é aquele que você pegou o cara fazendo na hora. Flagrante com base num vídeo que estava postado na internet. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que o fato do vídeo estar disponível à disposição de qualquer pessoa era uma forma de perpetrar, manter esse crime em andamento. Então,
de saída, a Câmara recebeu muito mal. Quando o Supremo fez esse julgamento que a Renata detalhou agora, os deputados acenderam uma luz amarela. Foi um julgamento que não durou 30 minutos. Os ministros não fizeram um reparo ao voto do Alexandre de Moraes. Foi assim, voto com o relator, voto com o relator, voto com o relator em sua integridade. Isso não significa que eles estavam com preguiça de debater. O recado, nesse caso, é: não tenho uma vírgula a ponderar a respeito do que ele falou. Assino embaixo, carimbo, manda as 3 vias para o cartório para autenticar. E aí ficou muito claro para o parlamento que o Supremo Tribunal Federal estava muito chateado, para dizer o mínimo. Então, o que o presidente da Câmara fez? Ele segurou a decisão. Poderia ter relaxado ou não a prisão na própria quarta-feira, decidiu ganhar um dia. Acho que é interessante a gente gastar só uns minutinhos falando sobre essa questão da prisão em flagrante. Por que tem que ser em flagrante? Essa é a única possibilidade prevista na Constituição. Flagrante de crime inafiançável. Então tem que ser algo muito sério, digamos assim. O que é um crime em flagrante? É uma ação que se perpetua no tempo. Então vou te dar um outro exemplo. Alguém está mantendo uma pessoa em cárcere privado, sequestrou uma pessoa. Durante todo o tempo em que essa pessoa estiver em cativeiro, esse crime, ele está acontecendo. Então, quem está mantendo a pessoa em cativeiro vai ser presa em flagrante delito. Alguém está guardando drogas em casa. Durante todo o tempo em que essa droga, que é uma droga ilícita no caso, estiver armazenada na casa dessa pessoa, a Polícia Federal for lá e encontrar, essa pessoa pode ser presa em flagrante delito. Qual é o debate aqui? O crime identificado, ele está nas declarações feitas pelo parlamentar, por meio de um vídeo. Esse vídeo estava publicado. Qual é o argumento do ministro Alexandre de Moraes? Ele não só assistiu esse vídeo pouco depois do que ele foi publicado, como o próprio parlamentar seguiu comentando sobre o conteúdo nas redes sociais. Portanto, esse crime estava em andamento. Então, ele tomou 2 medidas. Prendeu em flagrante, porque o crime está em andamento. E segundo, determinou que a rede social, que o Google retirasse do YouTube esse conteúdo para que esse crime não seguisse em andamento. Qual foi o alerta que soou lá no Congresso? Peraí. E se pegarem um vídeo de um negócio que eu falei há 5 anos, que eu me excedi e eventualmente também fiz a mesma besteira que o Daniel Silveira? Esse alarme bateu nos parlamentares. Eu falei com um líder, importante líder, que no momento sincericídio, até porque ele estava falando, que a gente chama em off comigo, falou: Renata, há 10 anos eu falava muita bobagem, eu nem sei mais o que eu disse. E se resgatam um vídeo por alguma razão, como ele ainda está em exibição na internet, há uma brecha para que isso seja usado. Esse foi um temor por abrir um precedente que possa expor os demais parlamentares. Isso não quer dizer, e aí isso eu acho muito importante, que os parlamentares não estejam chocados. A maior parte ficou, de fato, chocada. Em geral, quando há uma decisão do Supremo Tribunal Federal em cima de parlamentares, seja por determinar a prisão, seja por determinar o afastamento, existe um espírito de corpo muito forte e resistente no Congresso, de proteger um dos seus, porque eles enxergam que amanhã pode ser eles mesmos ali. Mas nesse caso, a reação quente e ao longo do dia foi toda a mesma, de forma consistente nos bastidores. Mesmo que a gente decida revogar, mesmo que isso aconteça, tende a haver uma punição severa, uma punição sem qualquer espaço para dúvida de que houve uma resposta. Inclusive, isso eu ouvi ali de um integrante da cúpula do Congresso. Se já tivéssemos feito isso em casos recentes, e aí foi citado, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que já gravou uma série de vídeos falando uma série de impropérios em relação ao Supremo Tribunal Federal. Se já tivéssemos dado uma punição a deputados antes, talvez não estivéssemos nessa situação. É isso, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados vai analisar. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, está tentando construir um caminho do meio, no qual o próprio Supremo relaxe a prisão de Daniel Silveira e a Câmara, por sua vez, se comprometa a puni-lo exemplarmente no Conselho de Ética. Mas havia muita resistência dos ministros a deixar
quase barato, digamos assim, o cometimento desses crimes, né? A ameaça, a injúria, a difamação, a calúnia, né? Que o deputado cometeu em série contra vários integrantes do tribunal. Renata, estão nos apressando aqui, a gente precisa falar do cronograma da vacina. Então passa a marcha, velocidade 5 do CREA. Cronograma de vacina, vamos lá, a gente vai falar agora. E o Pazuello se reuniu com os governadores e decidiu que vão ser 230 milhões de vacinas até julho! Foi isso que ele apresentou aos governadores. Importante nesse cronograma que a Renata obteve é que o Ministério da Saúde está contando ali já, desde agora, com a Sputnik V, que é a vacina russa, que ainda não tem autorização para uso emergencial no Brasil, que ainda não está nem em fase de produção ritmo acelerado, eles estão contando com ela a partir de março, e com a Bharat BioNTech, que é uma vacina indiana. Até a Moderna, que é uma vacina americana, entrou nessa conta. O que fica bem claro pra gente, né, Renata, é que o Ministério não vai dar conta de fazer a vacinação com as vacinas que a gente tem no Brasil hoje, Butantan, Coronavac e a vacina de Oxford. Perfeito. O resumo foi o seguinte: durante semanas os governadores ficaram falando: Pazuello, encontra com a gente, porque a gente precisa saber do cronograma. Me dá o cronograma, me dá o cronograma, me dá o cronograma. O Pazuello então reuniu, todo mundo falou assim: toma esse cronograma. Só que quando a gente olha esse cronograma, a gente vê, 230 milhões de doses até julho é o que o governo coloca ali, que ele vai ter e vai distribuir. Até o final do ano, ele chega a fazer uma conta de 455 milhões de doses. Só que aí dentro, gente, tem de tudo. É um balaio de gato. Tem a vacina da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Tem a vacina da AstraZeneca, a vacina de Oxford, produzida pela Fiocruz, mas tem tudo isso aí que a Dani falou. Tem vacina importada da Rússia, 10 milhões de doses dessa Sputnik V, que ainda não tem aprovação da Anvisa. Tem 20 milhões de doses da Covaxin, importadas da Índia, que ainda não tem aprovação da Anvisa. Tem ainda, aprovação da Anvisa, vacina de Oxford, a gente já pode distribuir, mas tem importação de 10 milhões de doses já agora até março para reforçar o estoque de vacina, porque o governo entende que vacina da Fiocruz, produzida pela Fiocruz, só a partir de março. Tem vacina da Moderna lá no segundo semestre, essa vacina que também ainda não tem aprovação da Anvisa. E mais, para chegar nessas 455 milhões de doses, tem duas rodadas de negociações adicionais com a própria Fiocruz e o próprio Instituto Butantan. No total, ali a gente teria mais 140 milhões de doses que ainda não estão contratadas, que são, segundo o governo, negociações em andamento. Tem aí também as doses do COVAX Facility, que o Brasil já está desde o início, Então, assim, pra gente chegar nesse cenário que, se confirmar, vem vacina demais. 455 milhões de doses, dá pra gente imunizar todo mundo em 2 doses até o final do ano, como inclusive prometeu o ministro Eduardo Pazuello. Mas tem muitos poréns ao longo dos próximos meses para esse cenário se confirmar. O que os governadores acharam? Os governadores entenderam que sim, temos um avanço, afinal agora ao menos a gente tem alguma planilha para olhar e para cobrar, mas eles estão preocupados justamente com todos esses poréns. E ainda estão aguardando, porque isso não aconteceu na reunião, quanto cada um deles vai receber. Essa divisão de qual é a parte desse latifúndio que cabe a cada governador, isso eles ainda não sabem. A gente vai seguir, claro, acompanhando esse tema, porque tá faltando vacina no Brasil. Já está faltando vacina. Várias cidades paralisaram a imunização porque as doses acabaram. Então, estamos correndo atrás do prejuízo. E que prejuízo, senhoras e senhores, 240 mil mortos. É inacreditável esse número. É inacreditável. Então, agora para encerrar a nossa pílula, a gente vai explicar um pouquinho quais são os parâmetros para a prisão de um parlamentar, espelhando aí, claro, o caso do grandalhão, né, do Daniel Silveira. Por que o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do país, determinou a prisão do deputado
E mesmo assim, pode ser que ele não siga preso. É isso que a gente vai explicar hoje na nossa pílula. Bem, é o seguinte: parlamentar só pode ser preso numa situação se for um crime em flagrante e inafiançável. Isso é o que determina a Constituição Federal. Nesse caso, aí tem que ser o Supremo Tribunal Federal a determinar a prisão, só que cabe a palavra final ao parlamento. Por que que a nossa Constituição prevê isso? E é muito engraçado, porque o deputado Daniel Silveira é um ardoroso defensor da ditadura, um ardoroso defensor do ato institucional número 5. E esse dispositivo, essa prerrogativa, só existe na Constituição para impedir o arbítrio de um poder sobre o legislativo, porque a ditadura caçou, prendeu, torturou, matou, exilou várias autoridades. Então, o Constituinte, as pessoas que escreveram a Constituição na democracia, deram uma salvaguarda ao parlamento. O parlamento tem a capacidade de proteger seus pares de perseguição política arbitrária. Então é por isso que 24 horas, até 24 horas depois de determinada a prisão, confirmada a prisão pelo STF, esse caso tem de ser remetido ao Legislativo, especificamente no caso do deputado Daniel Silveira, ao plenário da Câmara dos Deputados. E aí, cabem aos deputados a decisão final de manter a determinação do Supremo Tribunal Federal e, portanto, manter Daniel Silveira ou o deputado em questão preso, ou revogar essa decisão, ou seja, dizer, não concordamos, ele tem que sair. A Constituição, então, determina que cabe ao próprio poder de origem, então, ao Legislativo, a palavra final. Ele é soberano sobre essa decisão. A mesma regra também se aplica quando o Supremo Tribunal Federal, então, determina, por exemplo, a suspensão de um mandato. A gente viu isso recentemente no caso do senador Chico Rodrigues. Ele foi pego lá com a boca na botija? Não, com dinheiro na cueca, vocês lembram? Pois é, a Polícia Federal foi na casa dele, achou ele lá cheio de dinheiro escondido na cueca. O que o Supremo Tribunal Federal, naquele caso mais especificamente o ministro Luiz Eduardo Barroso, fez, foi lá e determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues das suas atividades legislativas. A decisão final estava tomada? Não. Ali também caberia aos senadores, caberia ao plenário do Senado, naquele caso, a decisão final. Aí teve um meio termo que se encontrou, que foi, então, o próprio senador pedir licença do cargo, e aí a decisão do STF, então, ficou de lado. A gente viu isso em outros casos também mais emblemáticos. Aconteceu no caso do senador Delcídio do Amaral. Naquele caso, aí houve uma determinação de prisão em flagrante, um caso bastante polêmico. O Senado foi lá e, veja só, confirmou, Delcídio foi preso. Mas teve recentemente também o caso de um deputado, Wilson Santiago, que aí foi o contrário. O STF determinou o afastamento do cargo, mas o plenário da Câmara disse, aqui não! E ele permaneceu. Então é isso, gente. O horário de Brasília dessa semana fica por aqui. Renata, ingrata. Nossa, gente, trocou veio o meu latino. amor por uma ilusão. Renata. A gente vai terminar que nem o Naldo Bene, ó. Pra cima, pra cima, pra cima. Ai, que horror, a gente se entrega nesse repertório péssimo. Gente, até semana que vem com a nossa formação completa, porque se Daniela, cara, pedir autos de novo, gente, eu não respondo por mim. Tchau. Beijo.